Você está vagando pelo deserto do Saara e tudo o que consegue ver ao redor é areia sem fim. E então, de repente, você vê essa marca na areia. A coisa mais sensata a fazer é fugir desse ponto o mais rápido possível. Porque se você apertar os olhos e se concentrar muito bem, perceberá que está olhando para uma víbora de chifres do Saara escondida na areia, esperando sua próxima refeição. Paradoxalmente, a picada dessa cobra nunca causou mortes humanas. Mas então, por que você deveria fugir? Vamos descobrir. A víbora de chifres do Saara é uma das serpentes mais famosas do deserto e é profissional em se esconder à vista de todos. A Cerastes cerastes, que é o nome científico dessa cobra, é uma das criaturas que melhor se camufla de todo o reino animal. Ela pode medir entre 30 e 60 centímetros de comprimento em média, mas os maiores espécimes podem chegar a impressionantes 84 centímetros, quase 1 metro. E embora isso possa não parecer muito longo, acredite, você não gostaria que um deles se aproximasse sorrateiramente de você. É interessante notar que as fêmeas dessa espécie são maiores do que os machos, o que é raro em cobras, e dá às fêmeas uma presença ainda mais intimidadora. Mas o que é realmente único nessa víbora são, é claro, os chifres assustadores, um acima de cada olho. Eles dão ao réptil uma aparência de dragão, diferenciando-o da maioria das outras víboras do deserto. Nem todas as víboras de chifres do Saara têm esses chifres. Algumas têm pequenas protuberâncias ou nenhuma. Pode-se dizer que é um pouco de loteria genética. Ainda assim, esses chifres aumentam a vibração ameaçadora da víbora e fazem com que ela pareça ainda mais temível. Mas não são apenas os chifres ou o tamanho que se tornam fascinantes. Os machos e as fêmeas são diferentes além do tamanho. Os machos têm a cabeça e olhos visivelmente maiores do que as fêmeas, e em comparação com sua parente C. gaspereti, as víboras de chifres do Saara têm uma cabeça maior e são mais propensas a exibir esses chifres assustadores. Agora vamos falar sobre o que torna a víbora de chifres do Saara um verdadeiro mestre da sobrevivência. Sua incrível capacidade de se misturar às areias. A coloração dessa víbora combina com os vários tons do Saara: amarelo, cinza claro, rosado, avermelhado ou marrom claro. Ela tem um padrão intrincado ao longo do dorso, com manchas escuras e semi-retangulares que às vezes se fundem em barras transversais. Ao mesmo tempo, o ventre inferior é branco e a cauda geralmente tem uma ponta preta. E esse é outro truque: alguns animais podem confundir essa característica com o ferrão de um escorpião. Essa camuflagem é a principal linha de defesa da víbora e sua ferramenta de caça. O réptil não fica à vista de todos, em vez disso se enterra na areia. A víbora pode mexer seu corpo sob a areia macia do deserto, deixando apenas os olhos e as narinas visíveis. Imagine uma criatura tão hábil em se esconder que pode se deitar completamente e praticamente desaparecer, esperando por horas até que um rato ou lagarto, ou um ser humano, passe por ali. Durante o dia, a víbora também se abriga embaixo de pedras e em tocas deixadas por outros animais. Às vezes, ela simplesmente se esconde na sombra dos arbustos. Para uma criatura que parece tão feroz, a víbora de chifres do Saara tem um temperamento surpreendentemente equilibrado. Ela não desperdiçará seu veneno em uma ameaça que possa evitar, preferindo ficar quieta ou tentar se esconder. Mas quando se sente realmente ameaçada, essa cobra dá um aviso realmente dramático. Ela esfrega sua espiral, produzindo um som característico de assobio e crepitação que permite que você saiba que ela está pronta para atacar. E se você ignorar esse aviso? Bem, a picada dessa víbora é carregada de veneno tóxico que pode ser bastante perigoso. É por isso que o manuseio dessas serpentes pode ser um erro fatal, como descobriram 2 manipuladores azarados na Europa. Os 2 homens foram mordidos por víboras de chifres do Saara em cativeiro, e as mordidas causaram um inchaço extremo, problemas de coagulação do sangue e até mesmo insuficiência renal. O veneno dessas picadas tem compostos especiais que interferem na coagulação do sangue, atacam os rins e podem causar hemorragia interna grave. O melhor tratamento para essas picadas é um antiveneno específico, mas está claro que a picada de uma víbora de chifres do Saara não é algo que deva ser considerado levianamente. Agora aqui está outro fato surpreendente sobre esse réptil. Quando se move, essa víbora não desliza da maneira usual. Em vez disso, ela tem um estilo único chamado de deslocamento lateral. Imagine o animal levantando uma volta de seu corpo, movendo essa volta para frente e em seguida puxando o resto para trás. Esse caminhar lateral permite que a cobra se mova pela areia quente sem deixar que sua barriga toque o chão por muito tempo. Em um lugar tão quente como o Saara, essa técnica não é apenas legal, ela é essencial para a sobrevivência. Embora a víbora de chifres do Saara seja campeã da camuflagem no deserto, ela tem uma concorrência séria no departamento de camuflagem.
Em todo o mundo, há outras cobras que aperfeiçoaram a arte de se misturar ao ambiente para capturar presas e evitar serem comidas. Como a cobra marrom, uma cobra australiana que é uma das mais venenosas do mundo. Sua cor marrom permite que ela se misture às rochas e ao solo, tornando-a extremamente difícil de ser vista até que você esteja praticamente em cima dela. Uma picada dessa cobra pode ser fatal em menos de 1 hora. Ou a serpente mocassim cabeça de cobre, encontrada nas florestas dos Estados Unidos. As cores bronzeadas e rosadas pálidas dessa cobra combinam perfeitamente com as folhas de outono. Ela geralmente congela no lugar em vez de sair deslizando, o que leva a muitas picadas acidentais. Seu veneno normalmente não é fatal, mas é doloroso, e como o réptil se esconde tão bem, os encontros são comuns. A víbora de Peringuei, de Angola e da Namíbia, adora se esconder na areia como a víbora de chifres do Saara. Ela se alimenta principalmente de lagartos, e suas escamas cor de areia a tornam quase invisível. Felizmente, sua mordida não é muito perigosa para os seres humanos. Olhe para essa criatura aterrorizante. É a cascavel da madeira. Essa cascavel vive nas florestas exuberantes dos Estados Unidos e usa suas cores para se misturar ao chão da floresta. Talvez você não a veja, mas se ouvir seu chocalho, dê um passo para trás, pois seu veneno é potente. A cobra golfer do Pacífico, encontrada na costa oeste dos Estados Unidos, pode crescer até 2,1 metros de comprimento. A única vantagem nessa situação é que esse réptil não é venenoso. Ela se camufla bem em florestas e campos, mas é inofensiva para as pessoas. Só não a assuste, ou você levará uma mordida, o que não deixa de ser desagradável. Nos terrenos rochosos da Califórnia e do Oregon, você poderá encontrar a cascavel do Pacífico Norte, que gosta de se misturar às rochas marrom escuras e douradas. Ouvir um chocalho é geralmente seu único aviso de que essa perigosa cobra está por perto. As próximas cobras não são particularmente perigosas, mas são mestres insuperáveis da camuflagem. A cobra verde lisa tem uma cor verde brilhante que combina com as folhas das árvores e da grama, o que a torna praticamente invisível entre as folhagens. A víbora europeia comum prefere se esconder entre folhas e arbustos, e a inofensiva cobra liga comum tem cores que se misturam à terra e à grama. No entanto, lembre-se de que, embora todas essas cobras não sejam venenosas, elas ainda podem dar uma mordida dolorosa. E não posso deixar de mencionar a enorme Piton reticulada. Embora possa atingir mais de 6,5 metros de comprimento, essa cobra do sul da Ásia é especialista em se esconder entre folhas e sombras. É uma das únicas cobras conhecidas por ocasionalmente caçar humanos, portanto, tenha cuidado em seu território. Na natureza, cobras como a víbora de chifres do Saara dependem da camuflagem para caçar e evitar serem caçadas. Elas podem se misturar a folhas, areias ou rochas, mas de qualquer forma, elas evoluíram para se manterem escondidas de predadores e presas. A víbora do deserto se enterra para se manter fresca e pegar comida, enquanto as cobras da floresta se misturam para caçar em silêncio ou evitar humanos curiosos. Para todas elas, ficar escondida não é apenas uma questão de sobrevivência, é uma grande vantagem. Portanto, da próxima vez que estiver na natureza, lembre-se de que você pode estar passando por uma caçadora oculta, que o observa das sombras com uma paciência silenciosa e horripilante. Divirta-se! Um dia, a mão de Ross McPherson, um adolescente da Escócia, ficou vermelha de repente e começou a doer muito. Logo apareceu uma bolha dolorosa do tamanho de uma laranja. Isso fez com que fosse difícil para Ross até mesmo se vestir. O desconforto era insuportável e ele precisou da ajuda de médicos para se livrar desse pesadelo. Acontece que ele acidentalmente encostou a mão numa planta de aparência inofensiva enquanto andava de bicicleta perto de sua casa. Todo esse pesadelo foi causado por uma planta muito perigosa, a Giant Hogweed. A Giant Hogweed compõe um grupo de plantas tóxicas semelhantes que são conhecidas como a planta mais perigosa da Grã-Bretanha. Surpreendentemente, essa planta é um membro da família da cenoura. Originalmente, ela estava presente no Cáucaso. As pessoas gostavam dela por sua altura impressionante de mais de 3 metros e aparência agradável. Começaram a plantá-la em jardins e, de repente, descobriram que a planta era altamente tóxica. Na década de 80, ela foi oficialmente banida dos jardins da Inglaterra. A erva daninha gigante fica perto de rios e canais. Recentemente, ela também começou a aparecer em jardins e parques. As pessoas a avistaram em todo o Reino Unido. Essa planta recebeu ainda mais atenção nos últimos anos, quando todos começaram a passar mais tempo em seus jardins. Parece uma prima mais alta e mais perigosa da cicuta. Ela também tem caules longos e cachos de folhas brancas.
mas seu caule é bem largo, com uma grande flor branca em forma de guarda-chuva no topo. Para ver a diferença, preste atenção em suas folhas. Elas parecem afiadas e divididas, com cerca de 1,5 metro de largura. Os caules são grossos e eriçados, com pelos brancos rígidos e sulcos ocos. Você pode notar manchas roxas nos caules, como na cicuta, mas essa planta é muito mais alta e tem menos folhas de samambaia. Suas flores podem se estender por até 2 metros. A seiva da planta pode machucar você. Ela contém uma substância química chamada furocumarina, que torna sua pele muito sensível à luz solar. Ela também pode causar um problema de longo prazo chamado sensibilização, o que significa que mesmo anos depois, sua pele ainda pode reagir mal à luz solar. Portanto, se você a pegar e sair ao sol, acabará com queimaduras graves que formam bolhas e levam uma eternidade para cicatrizar. Muitas vezes as pessoas ficam com cicatrizes que permanecem por toda a vida. E não é só com as queimaduras na pele que você deve se preocupar. Se a seiva entrar em contato com seus olhos, você pode até ficar cego. Você deve ter cuidado especial no verão, quando ela está mais ativa. Lembre-se de que você pode ser afetado por ela mesmo se estiver usando roupas ou sapatos, portanto tente ficar longe de qualquer coisa que pareça suspeita. Os sintomas podem incluir erupção cutânea, coceira e bolhas dolorosas. Se você perceber que se machucou acidentalmente com essa planta, vá ao médico de imediato, sobretudo se vir as bolhas. Os primeiros socorros incluem lavar a água com água e sabão e cobri-la. Há outras plantas muito tóxicas que podem estar escondidas em seu jardim ou na área local, parecendo inofensivas e bonitas. Não se deixe enganar pela beleza da dedaleira. Essa planta contém digitoxina, que é usada na medicina para estimular o coração. Todas as partes da planta dedaleira são tóxicas. Se você comer as folhas, poderá ter dor de estômago, náusea, vômito ou algo pior. Em casos graves, pode até atrapalhar sua visão e causar problemas no coração e nos rins. A erva moura é outra das plantas mais venenosas. Não a coma. Algumas de suas bagas contêm alcaloides de tropano, que podem ser fatais para uma pessoa. Essa planta é um membro da família do tomate. Ela pode ser encontrada em florestas, embora não seja tão comum como era antes. Sua família é bastante extensa, incluindo tomates, batatas, pimentas, berinjelas e pimentões. Apesar de sua natureza assustadora, podemos extrair dessa planta um antídoto para o gás neurotóxico. Portanto, embora seja perigosa, ela também possui uma qualidade única com possíveis usos medicinais. E por fim, a cicuta, também conhecida como pastinaga venenosa. É uma planta muito comum em torno de rios e lagos. Como você pode imaginar pelo nome, ela está relacionada à cicuta, outra planta tóxica. A cicuta é uma planta muito perigosa por si só. Ela pode ser fatal se ingerida e contém 5 alcaloides diferentes que podem levar à paralisia grave do sistema nervoso. O que é ainda pior é que ela é encontrada com frequência na natureza em áreas bastante povoadas. Essas duas plantas, entretanto, vivem em lugares diferentes e têm toxinas diferentes. Cada parte da cicuta, incluindo seus tubérculos, caules e folhas, contém um poderoso veneno chamado oenantotoxina. Esse veneno tem como alvo o sistema nervoso central e pode causar convulsões graves. Portanto, não se deve mexer com essas duas plantas. Essas são apenas plantas relativamente tóxicas, mas há também aquelas que são consideradas as mais perigosas do mundo. O acônito, também conhecido como monkshoot ou capacete do diabo, é uma das plantas mais venenosas da Europa. O simples fato de tocá-la pode ser prejudicial devido à sua potente neurotoxina. A árvore mantineu é encontrada em ambas as Américas. A seiva dessa árvore pode queimar sua pele, suas folhas e frutos são letais. A mamona é nativa da África. As sementes desse arbusto contêm ricina, uma toxina que se diz ser 6.000 vezes mais venenosa do que o cianeto. Mas ela também tem um lado positivo. O óleo de rícino pode ser extraído dessas sementes. As sementes do feijão jequiriti são usadas em joias, mas elas contêm uma toxina chamada abrina, que é extremamente venenosa. Portanto, tenha cuidado com esses acessórios. O oleandro é uma planta ornamental comum. Entretanto, ele contém toxinas que o tornam venenoso. Embora os envenenamentos sejam comuns, felizmente a planta é tão amarga que ninguém quer comê-la em grandes quantidades. Portanto, casos fatais são raros. Jimpi-jimpi é uma planta da Australásia, Indonésia e Malásia. A planta tem um nome engraçado, mas seus pelos urticantes causam um desconforto extremo que dura meses ou até anos. E por fim, a planta da batata, embora não seja tão tóxica quanto as outras, pode ser prejudicial se ingerida. As partes verdes da planta da batata contêm toxinas como a solanina e a chaconina.
É fundamental se livrar das plantas tóxicas em seu jardim, mesmo que isso não seja exigido por lei. Especialmente porque elas podem se espalhar na natureza e você pode ter problemas com a lei por isso. Veja a seguir o que você pode fazer para removê-las com segurança. Primeiro, use equipamentos de proteção como luvas e máscaras faciais. Cubra sua pele completamente e certifique-se de que nada possa tocá-la. Certifique-se de descartar o equipamento depois ou lave-o imediatamente com muito cuidado. Tenha cuidado para não deixar as plantas tóxicas florescerem. Tente eliminá-las quando estiverem pequenas e arranque-as quando o solo estiver úmido. No caso de plantas maiores, talvez seja necessário soltar as raízes com um garfo. É melhor deixar isso a cargo de profissionais se a área for grande. Por fim, certifique-se de descartar a planta com cuidado. Não a jogue em qualquer lugar, pois ela pode se espalhar e causar mais problemas. E fique atento no futuro, pois ela pode produzir muitas sementes que permanecerão por muito tempo. Não há necessidade de entrar em pânico se você as vir em seu jardim. Apenas tenha cuidado e tome providências se encontrá-las em sua propriedade. Se você as vir em sua área, chame os profissionais para removê-las. Felizmente, os casos fatais são muito raros, e mesmo que você toque acidentalmente na planta, deverá ficar bem se for ao médico o mais rápido possível. Mas por que algumas plantas são tão perigosas? É tudo uma questão de química e de como as plantas evoluíram ao longo do tempo. As plantas desenvolvem toxinas para se proteger de serem comidas por animais. Se uma planta for ligeiramente mais tóxica do que suas vizinhas, ela terá mais chances de sobreviver porque os animais a evitarão. É interessante notar que a maioria das plantas se tornou perigosa para afugentar grandes animais antigos, como mamutes lanudos ou auroques, e não humanos. Por esse motivo, essas toxinas geralmente não são fatais. A planta só queria fazer com que aqueles que a comessem se sentissem mal para que os animais parassem de comê-la. Agora, esses animais grandes estão extintos. Infelizmente, as plantas já evoluíram, portanto, tudo o que podemos fazer é ficar o mais longe possível delas. Quando um raio atravessa o céu, ele libera algo em torno de 300 milhões de volts, ou equivalente a alimentar 25 milhões de baterias de carro. Alguns dizem que é mais provável que você seja atingido por um raio durante sua vida do que ganhar na loteria. E as estatísticas parecem comprovar esse mito urbano, já que a cada ano cerca de 28 habitantes dos Estados Unidos recebem cargas elétricas do céu. A infraestrutura mundial também pode ser afetada por raios. Isso se deve ao fato de que eles geralmente procuram a estrutura mais alta ao redor, mas em determinadas condições também podem atingir um campo aberto. Por isso, os cientistas se uniram e inventaram um para-raios a laser que é capaz de ajudar. Essa invenção exclusiva pode tornar as descargas atmosféricas um pouco mais controláveis, pois é capaz de proteger uma área muito maior do que a tradicional. E é flexível. Os para-raios clássicos funcionam como ímãs para essa poderosa carga elétrica. São aqueles dispositivos metálicos altos colocados no topo dos edifícios. Quando uma tempestade se aproxima, eles fornecem um caminho fácil para o raio seguir, evitando que atinja outras partes da estrutura. A haste também é conectada ao solo por meio de um condutor, como um fio, ajudando a carga elétrica a chegar com segurança à terra. Esse processo protege o edifício e as pessoas nele, direcionando a energia elétrica para longe. Temos usado para-raios nos últimos 300 anos, cortesia de Benjamin Franklin. Mas eles não são a prova de danos. Quando se trata de proteger grandes espaços como aeroportos, não conseguem. Isso ocorre porque só podem cobrir uma área proporcional à sua altura. É aqui que esse novo modelo aprimorado pode ajudar. Quando o laser atinge o céu, ele deixa para trás um rastro de ar superaquecido chamado plasma. Da mesma forma que um escultor esculpe traços na argila, o laser cria canais no ar, que se tornam, então, a nova rota favorita do raio, guiando-o até o solo. Esse novo método foi testado nos Alpes suíços em 21 de novembro e os resultados foram promissores. Esses lasers têm suas próprias desvantagens. Eles nem sempre estão disponíveis e precisam de um aviso prévio. Isso ocorre porque precisam ser ativados antes que um raio atinja o alvo. Se você chegar um segundo atrasado, azar o seu. Além disso, quando o laser para, o ar perde sua condutividade rapidamente. Isso significa que a haste do laser pode não ter energia suficiente para guiar o raio com segurança. Uma possível solução pode ser o monitoramento dos campos elétricos em torno de uma determinada área, prevendo onde a carga pode cair. No entanto, essas novas hastes ainda precisam de mais testes e de muitos recursos financeiros.
a Agência Espacial Europeia encontrou outra maneira de tornar os lasers úteis: transformar a poeira lunar em estradas. Seria muito mais fácil para nossas futuras missões de exploração da Lua se um feixe de laser pudesse fazer o trabalho pesado, permitindo que os astronautas dirigissem por lá. Essa descoberta também pode ajudar com outro problema complicado: a poeira lunar que se agarra a tudo que está à vista. As estradas na Lua podem parecer muito complicadas por enquanto, já que não vamos ao nosso satélite desde 1972. Mas quando os futuros exploradores espaciais voltarem a pousar, não planejarão apenas percorrer pequenas distâncias. Será bom que andem bem, para que possam explorar áreas maiores. O problema é que a incômoda poeira lunar é muito fina, abrasiva e pegajosa. Durante as missões Apollo, ela entupiu equipamentos, desgastou trajes espaciais e até mesmo causou superaquecimento em um veículo lunar. É por isso que os cientistas querem aplicar um laser na sujeira simulada da Lua. Esse projeto usou um laser de 12 kW para derreter a sujeira simulada da Lua em uma superfície sólida e vítrea, perfeita para estradas lunares. O plano não é enviar um laser enorme para lá. Esse dispositivo que estão testando aqui na Terra é como um substituto para o Sol, imitando o que a luz solar lunar poderia fazer. A ideia é concentrá-la com uma grande lente na superfície da Lua. Até o momento, foram realizados alguns experimentos com diferentes tamanhos de laser, descobrindo-se que um feixe maior tornou todo o processo mais suave. Em vez de lidar com minúsculas bolas derretidas, foi obtida uma camada estável de sujeira lunar derretida, que é mais fácil de trabalhar. O resultado foi um material vítreo e um tanto frágil que consegue suportar forças descendentes, e mesmo que rache, é possível consertá-lo. O feixe de laser foi usado para fabricar peças de rua em forma de triângulo que se encaixam como peças de quebra-cabeça, formando superfícies sólidas no solo lunar. Se tudo correr como planejado, teremos vias na Lua feitas de triângulos interligados. Esse tipo exclusivo de pavimento também poderia ser a solução para as pistas de pouso. Os lasers também podem ajudar a reunir informações sobre civilizações há muito perdidas. Descobrir cidades maias sempre foi difícil para os pesquisadores que exploram a península de Yucatán, no México. Durante anos, os especialistas acreditaram que nenhuma civilização primitiva poderia ter prosperado naquele ambiente inóspito. Mas os avanços, como a tecnologia de mapeamento de luz e as varreduras a laser, estão nos mostrando que isso talvez não seja verdade. A tecnologia LiDAR pode ajudar os arqueólogos, especialmente em áreas de difícil acesso físico. Isso ocorre porque é como se estivéssemos equipando os computadores com um par de olhos. Tudo funciona como uma lanterna que envia pequenos feixes de luz, na forma de um laser pulsado. Eles ricocheteiam em objetos como árvores e edifícios e voltam para a lanterna. O LiDAR mede o tempo que a luz leva para retornar, criando um mapa dos arredores. Quando um carro que dirige sozinho ou um robô quer saber onde está, ele usa esse sistema para enviar esses feixes de luz. Ao descobrir quanto tempo demoram para retornar e onde atingem, o carro ou o robô podem entender o que está ao seu redor, tornando mais seguro se movimentar em meio à neblina ou à noite sem esbarrar em objetos. Com essa tecnologia, uma equipe descobriu a enorme cidade maia de Ocontún. A tecnologia LiDAR ajudou os pesquisadores a mapear o chão da selva, revelando estruturas ocultas. No entanto, alguém ainda precisava verificar essas descobertas a pé. A jornada até Ocontún foi extremamente desafiadora. A região, muito distante do aeroporto mais próximo, é praticamente inexplorada, sendo acessível apenas por antigas rotas de caça e extração de madeira. O terreno denso tornou a caminhada desafiadora, e a equipe levou até 2 semanas para percorrer apenas 48 quilômetros. Mas o esforço valeu a pena, revelando estruturas monumentais como uma grande acrópole e formas intrigantes que sugerem um mercado ou um centro cultural. O LiDAR também é usado em rovers que precisaremos para explorar outros planetas. Isso permitirá que os robôs que enviarmos para eles naveguem em seus arredores sem indicações humanas diretas. Ele também nos ajudou a entender melhor o melhor local para colocar painéis solares, tornando mais barato e mais rápido atender às nossas necessidades de energia. Talvez também possamos usar lasers para prever como um vulcão vai agir. Essas estruturas estão carregadas de magma, a rocha derretida que se infiltra no interior da Terra. Quando um vulcão entra em erupção, ocorre uma reação química, transformando o magma no que chamamos de lava.
Os especialistas por trás desse novo uso de lasers consideram o magma como o código de computador dos vulcões. Ele revela informações sobre como um deles pode entrar em atividade. Isso se deve ao fato de que nem todas as erupções trazem lava, e mesmo que tragam, há diferentes tipos dela, dependendo de seu grau de escorrimento. O magma é como uma mistura de líquido, gás e cristais agitados dentro do vulcão. Há muitos elementos em jogo antes de uma erupção. Por isso é difícil estudar e entender essa química complexa. Para organizar um pouco as coisas, os cientistas atingem o magma resfriado, a matriz rochosa, com um laser, como aqueles que você pode ter encontrado se já fez uma cirurgia nos olhos. Isso facilita o estudo dos componentes químicos. Esse mais recente método de olho laser foi usado em amostras de uma erupção que durou 85 dias. Ela cobriu mais de 10 quilômetros quadrados, expelindo uma grande quantidade de lava que destruiu mais de 1.000 casas e desabrigou mais de 7.000 pessoas. Para evitar que tais eventos ocorram novamente, os cientistas precisam de mais dados. É verdade que terremotos e deslocamentos de solo ajudam os especialistas a prever o que um vulcão pode fazer, mas saber um pouco mais sobre sua química pode ajudar. Em dezembro de 2014, um distrito inteiro de Budapeste ficou coberto de cristais de gelo. As árvores da região não conseguiram suportar a pressão e começaram a tombar. Foi uma ocorrência assustadora chamada neblina de gelo. Quando isso acontece, a temperatura cai significativamente, congelando tudo ao redor, como os dementadores fizeram nos filmes de Harry Potter. Tudo graças a uma mudança de temperatura. Isso não só atrapalha o que se pode ver, mas também cria pilares fantasmagóricos e halos que brilham no escuro. Essa névoa é composta de pequenos cristais de gelo. Quando a temperatura está abaixo de menos 10 graus Celsius, as gotículas de água no ar congelam e se transformam em cristais. Até lá, permanecem líquidas, a menos que encontrem algo em que possam se solidificar. A névoa de gelo geralmente se forma em regiões frias do mundo, como o Ártico ou a Antártica. Budapeste foi algo fora da curva. Os gases quentes e úmidos de veículos e aviões também podem criar névoa de gelo. Uma aeronave decola em um dia frio e bum! Há tanta névoa que o próximo avião não consegue ver nada. Isso às vezes acontece. Não é a mesma coisa que poeira de diamante, que surge quando cristais de gelo esparsos caem de um céu claro. Ela se forma quando a umidade é muito alta, quase 100%, e a temperatura do ar cai muito abaixo de 0 graus Celsius. Isso cria cristais no ar e eles acabam se depositando em diferentes superfícies. É interessante notar que os primeiros colonizadores pensavam que essas formações poderiam entrar nos pulmões e causar problemas. Há muitas outras formações de gelo interessantes, como a de coelho. Ela ocorre quando o ar está frio, mas o solo ainda não está ciente das vibrações geladas. A seiva dentro das hastes das plantas se expande à medida que congela, fazendo com que elas se abram. Quando isso acontece, o líquido escorrega para fora, encontra o ar gelado e se transforma em finas camadas de gelo, criando belas formações semelhantes a pétalas ou fitas. As luzes de terremoto são outro fenômeno estranho e único. Quando um forte tremor de terra de magnitude 8,1 atingiu o México em 2017, imagens de estranhas luzes verdes e azuis no céu inundaram as mídias sociais. Essas chamadas luzes de terremoto do México acrescentaram outra camada de mistério. Semelhantes aos raios de bola, elas são bastante raras, fascinantes, mas difíceis de entender para os cientistas. O que torna tudo complicado é que os casos de luminosidade em torno de terremotos não são todos iguais. Há teorias e mitos sobre esse fenômeno. As luzes podem aparecer em muitos formatos, formas e cores diferentes. Investigando a história, os pesquisadores examinaram 65 relatos delas desde os anos de 1600. Por exemplo, em 12 de novembro de 1988, as pessoas relataram um globo de luz rosa-púrpura brilhante ao longo do rio São Lourenço, em Quebec, apenas 11 dias antes de um forte tremor. Em Pisco, no Peru, as luzes assumiram a forma de flashes brilhantes capturados por câmeras de segurança antes de um terremoto de magnitude 8 em 2007. E antes de um em 2009, em L'Aquila, na Itália, as pessoas viram chamas de luz de 10 centímetros piscando sobre uma rua de pedra. No entanto, ainda há debates sobre se esse fenômeno é real ou não. O Serviço Geológico dos Estados Unidos é um pouco cauteloso e não tem certeza se os relatos individuais de iluminação em comum, na hora e no local de um tremor, realmente representam esse acontecimento.
Em um estudo, os cientistas teorizaram que essas luzes eram causadas por cargas elétricas ativadas em tipos específicos de rochas durante a atividade sísmica, como ligar uma bateria na crosta terrestre. Algumas, como o basalto e o gabbro, têm pequenos defeitos de cristal e podem liberar cargas elétricas no ar. Os pesquisadores estimaram que as condições necessárias para a criação dessas luzes existiam em menos de 0,5% dos terremotos em todo o mundo. Isso poderia explicar sua raridade. Eles também observaram que as luzes tendem a aparecer com mais frequência antes ou durante os tremores do que depois. Um estudo anterior sugeriu que a tensão tectônica poderia criar um efeito piezoelétrico, em que rochas contendo quartzo produzem fortes campos elétricos quando comprimidas. No entanto, analisar as luzes de terremotos é difícil porque elas são imprevisíveis e de curta duração. É hora de falar sobre um anel repentino ao redor da Lua ou do Sol. Você está caminhando com um amigo e de repente vê esse halo solar. É o aviso da natureza. Uma tempestade de neve ou chuva está chegando. Esses halos se formam quando bazilhões de minúsculos cristais de gelo nas nuvens refratam a luz do Sol. Resista à tentação de olhar diretamente para essa maravilha, porque isso pode danificar seus olhos. Pegue óculos de sol e admire o fenômeno que dura cerca de 40 minutos. A natureza também envia outros avisos antecipados. Se o mar recuar misteriosamente, mostrando corais e peixes, um tsunami pode estar a caminho. Cuidado com as correntes de retorno na praia. Os tubarões podem estar fugindo de uma tempestade se chegarem mais perto do que o habitual. Está sentindo os cabelos arrepiados e as joias zumbindo? Um raio pode cair nas proximidades. Procure abrigo. Avalanches, tempestades verdes e lagos próximos a vulcões são todos perigos em potencial. Cruzar mares é extremamente perigoso. A exploração de cavernas durante a lua cheia pode lhe custar a vida. Se o oceano ficar marrom avermelhado, evite nadar. Pode haver algas tóxicas na água. Os animais também percebem desastres. Se agirem de forma estranha, preste atenção. Há um brilho azul fascinante ao redor das ilhas Matsu nas noites de verão. Ele é causado por criaturas minúsculas e brilhantes, os dinoflagelados. Os turistas adoram assistir a esse belo espetáculo, mas há uma desvantagem. Ele é tóxico e está aumentando a cada ano, conforme revelado por um estudo. Apesar de sua aparência romântica, esse fenômeno é prejudicial. Uma equipe de oceanógrafos usou dados de satélite para acompanhar seu crescimento ao longo de 19 anos. Depois de analisar quase 1000 imagens de satélite, eles concluíram que o fenômeno estava se expandindo para águas mais profundas. Infelizmente, essa expansão representa uma ameaça à vida marinha. A proliferação de lágrimas azuis pode envenenar peixes e tartarugas marinhas e até mesmo afetar a saúde humana. Embora os dinoflagelados em si não sejam tóxicos, se alimentam de algas tóxicas, que liberam substâncias químicas nocivas na água. Esse processo também esgota o oxigênio, colocando em risco os animais marinhos. A causa principal não é clara, mas a poluição agrícola no rio Yangtze parece desempenhar um papel crucial. O escoamento da agricultura introduz nutrientes que alimentam a floração. Durante a construção do projeto da barragem das Três Gargantas, o tamanho da floração diminuiu quando o fluxo do rio diminuiu. Depois que a barragem foi concluída e as águas voltaram a correr com força, a floração retomou seu crescimento. A equipe prevê que as lágrimas azuis continuarão a se expandir, representando uma ameaça contínua à vida marinha e criando águas com brilho mais intenso. Um vento catabático ou de drenagem ocorre quando o ar denso e frio desce de uma elevação mais alta por uma encosta devido à gravidade. Ele pode ser forte, às vezes atingindo a velocidade de um furacão, mas raramente. Diferentemente de todos os ventos descendentes, os catabáticos, como o Bora, no Adriático, ou o Santa Ana, na Califórnia, originam-se do resfriamento do ar em superfícies elevadas, como planaltos ou montanhas. À medida que o ar desce, ele se aquece. Sua temperatura depende da região de origem. Na Antártica, os ventos catabáticos são fundamentais na formação dos campos de vento. Em regiões como a Groenlândia e a Antártica, eles podem se tornar extremamente intensos, atingindo a força de furacões, e contribuem para fenômenos únicos, como os vales secos de McMurdo, na Antártica, e estão associados a perigos como as rajadas no arquipélago de Fujian e no Alasca.
O fogo de San Telmo é um fenômeno natural que merece ser mencionado. Ele ocorre durante tempestades ou erupções vulcânicas quando há um forte campo elétrico na área e cria um brilho azulado ou violeta em torno de coisas como mastros de navios, bordas de aviões ou objetos pontiagudos. Esse brilho é causado por moléculas de ar ionizadas e é mais perceptível em condições de pouca luz. É uma forma de plasma e aparece quando o campo elétrico ao redor de um objeto causa a ionização das moléculas de ar. Ele pode surgir durante tempestades porque há diferenças de alta voltagem entre as nuvens e o solo. Objetos pontiagudos facilitam a ocorrência dele porque o campo elétrico é mais concentrado nessas áreas. As cores azul ou violeta vêm da fluorescência do nitrogênio e do oxigênio na atmosfera. Desertos quentes e intermináveis parecem sem vida à primeira vista. Mas entre essas areias, você pode encontrar criaturas perigosas e às vezes assustadoras. Algumas podem causar apenas problemas de saúde, mas outras podem ficar em sua memória para sempre. Vamos conhecê-las, começando pelas mais perigosas e terminando com os verdadeiros pesadelos. Então, você está caminhando pelo deserto e vê um grande urso de pelúcia com as mãos abertas. E entende que provavelmente se trata de uma miragem, mas ainda assim se aproxima. Você estava certo. Não se trata de um brinquedo de pelúcia, mas de um cacto gigante. Há algo de estranho nele, graças a uma estranha penugem. Os galhos se assemelham aos braços de um ursinho de pelúcia. No entanto, não se trata de penugem, mas de milhares de agulhas finas. E elas são o motivo pela qual não é aconselhável se aproximar. O cacto é chamado de cholla e cresce nas áreas desérticas do Arizona e na parte norte do México. Não se preocupe, ele não o atacará, mas se agarrará à sua pele ou às suas roupas se você tocá-lo. Esse casaco de pele cria sombra e protege o cacto dos animais e do calor. Os ramos laterais são as partes mais importantes da planta, pois realizam a fotossíntese e acumulam uma grande quantidade de umidade em seu interior. Portanto, apesar de toda a ameaça, o cacto pode ser útil para os andarilhos do deserto. E o perigo aqui são as agulhas. Se você olhar mais de perto, verá que elas têm o formato de ganchos. Basta um toque e centenas de espinhos já estão em seu dedo. É muito difícil se livrar deles, que causam sensações dolorosas desagradáveis. Mas a coisa mais legal sobre essa planta é a maneira como ela se reproduz. Se clona em um novo local. Quando os animais e as pessoas passam e a tocam, ela libera um pequeno pedaço de si mesma junto com as agulhas. Assim que esse pedaço é jogado no chão, ele cria raízes e começa a crescer. O grau de perigo está aumentando. O próximo monstro do deserto está correndo em nossa direção, e ele é um avestruz. Muitos pensam que esse animal é covarde e esconde a cabeça na areia. Você provavelmente mudará de ideia se tiver o azar de encontrar um deles. Geralmente, os avestruzes não são agressivos, mas você deve correr se chegar perto do ninho deles. Por outro lado, não conseguirá fazer isso porque essas aves se movem a uma velocidade de 70 km por hora. Seria necessário um carro para fugir delas, que correm e atingem o inimigo com o peito. Já houve casos em que avestruzes atacaram vans e causaram danos significativos a elas. Mas o principal perigo que essas aves apresentam são suas pernas poderosas com garras afiadas. Com elas, podem desferir golpes fortes e até mesmo derrotar um oponente deitado. Portanto, sim, se você vir um avestruz à distância, vá para o outro lado. Esse pequeno lagarto malhado vive no subsolo quase o tempo todo nos desertos áridos do sudoeste dos Estados Unidos e do noroeste do México. Às vezes, sai para procurar comida. Parece fofo, mas na verdade, é um perigoso monstro de Gila. Sua pele grossa o protege de falcões, coiotes e outros predadores, mas sua principal proteção é o veneno. As cobras e aranhas injetam suas toxinas usando presas longas em forma de agulha. O monstro de Gila se agarra e mastiga a vítima para espalhar o veneno. E quando morde uma pessoa, é capaz de manter suas mandíbulas fechadas por um longo tempo. Livrar-se do animal é uma tarefa complicada. Quem experimentou os efeitos do veneno diz que a sensação é como se magma quente passasse pelas veias. Apesar disso, o lagarto acabou sendo útil para a ciência. Os médicos usaram seu veneno para criar medicamentos para diabetes e obesidade.
Chegou a hora. Agora você está prestes a conhecer uma das criaturas mais assustadoras que vivem no deserto. Fique quieto e ouça o silêncio. Fique parado. Não há ninguém por perto. De repente, você escuta um sibilo vindo de baixo. Abaixe a cabeça e veja. Uma grande aranha amarela do tamanho de uma palma humana, com mandíbulas fortes e pernas longas, esconde-se na sombra de seu corpo. Horrorizado, você foge desse monstro, mas ele corre em seu encalço. Não é fácil fazer isso nessa situação, mas tente se acalmar. A criatura não está interessada em você, ela quer apenas sua sombra para se esconder do sol escaldante. De qualquer forma, é melhor não tocar nela. As mandíbulas poderosas da aranha-camelo podem causar sensações desagradáveis, para dizer o mínimo. E a propósito, esse bicho não é realmente uma aranha. Sim, pertence à classe dos aracnídeos, mas é uma espécie separada, Solifugae. Ela gosta de morder, é destemida e bastante agressiva. Se alimenta de insetos, lagartos, roedores e pequenos pássaros. E também pode se mover a uma velocidade de 15 km por hora. Para seu pequeno tamanho, isso é muito rápido. Você precisa ser um atleta profissional para fugir dela. Na maioria das vezes, é possível encontrar aranhas-camelo nos desertos do Oriente Médio, mas elas também vivem no México e no sudoeste dos Estados Unidos. Essas corredoras são noturnas e tentam evitar o sol durante o dia. Por isso estão sempre atrás de sombra. A propósito, receberam esse nome porque geralmente se escondem nas sombras dos camelos. E elas não aparecem só durante o dia, também vão querer ir atrás de você à noite, especialmente se fizer uma fogueira. Essas aranhas sempre correm para a luz na esperança de comer alguma coisa. Algumas espécies emitem um som sibilante para afugentar inimigos. Agora, vamos nos acalmar por um segundo e deixar o deserto quente. Vamos para os trópicos úmidos da Tanzânia. Sob a casca das árvores, folhas caídas e em cavernas escuras, você pode encontrar uma das criaturas mais aterrorizantes da Terra, um escorpião chicote sem cauda. Imagine um grande escorpião sem cauda, com um corpo achatado que parece ter sido pressionado por algo. Ele é semelhante às aranhas, mas não tem glândulas de veneno e não pode tecer uma teia. Esse monstro é silencioso e rápido, mas o mais assustador são suas duas garras dianteiras, 2 vezes mais longas que o próprio corpo. Qualquer presa que ele capturar jamais conseguirá escapar. A vida em uma caverna escura prejudicou sua visão, por isso o escorpião chicote tenta evitar a luz do sol. Durante a muda, ele sobe até o teto e lentamente sai de sua pele velha. Imagine direcionar sua lanterna para lá e ver pequenos casulos dos quais saem aranhas pálidas com pernas excessivamente longas. Se você realmente o encontrar, fique calmo e se afaste lentamente o máximo possível. Tenha cuidado, o escorpião achatado pode rastejar por baixo de suas roupas em um segundo e mordê-lo na barriga. E essa não é a pior parte. Ok, isso é uma piada. Esse bonitão é uma das criaturas mais tímidas e inofensivas entre as aranhas e os escorpiões. Ele tem medo de você e nunca atacará. É considerado um animal bonito por muita gente, que o mantém em terrários de vidro. Se quiser ter um desses de estimação, é preciso muito cuidado para que não fuja. Se isso acontecer, será muito difícil pegá-lo novamente. Em questão de instantes, ele pode entrar debaixo de sua cama ou passar por frestas no chão. Em seguida, irá para o apartamento do vizinho por meio de um sistema de ventilação e assustará as pessoas. Ok, que tal mais um escorpião? Este não é tão assustador quanto as outras criaturas deste vídeo, mas é o escorpião mais venenoso dos Estados Unidos. Esse é o Arizona Bark. O problema é que você pode vê-lo no deserto, em sua casa ou no quintal. Esse perigoso animal peçonhento rasteja para dentro dos cômodos e frequentemente pica as pessoas. Uma única vez é suficiente para causar dor, semelhante a uma picada de abelha. Mas quem tem alergia pode sofrer paralisia, problemas respiratórios e outros problemas de saúde. Olha essa linda criatura. Ela parece fofa e totalmente inofensiva. Mas você deve saber que as aparências enganam. E o polvo de anéis azuis é uma espécie de polvo extremamente venenosa. De fato, é um dos animais marinhos mais venenosos do mundo. Essas criaturas são encontradas em poças de maré e recifes de coral. Apesar de seu pequeno tamanho, de apenas 13 a 20 centímetros, são muito perigosos para os seres humanos quando provocados. Seu veneno contém uma poderosa neurotoxina chamada tetrodotoxina. Quando o animal se sente ameaçado, seu primeiro instinto é fugir. Mas se a ameaça persistir,
Por exemplo, se você não desistir da ideia de pegar o polvo, ele entrará em uma posição defensiva e exibirá seus anéis azuis. Se o polvo for encurralado e tocado, ele pode morder o agressor, e isso pode acabar muito mal. A tetrodotoxina causa consequências graves e, às vezes, resulta em paralisia total do corpo, quando a vítima está totalmente ciente do ambiente, mas não consegue se mover. A vítima permanece consciente e alerta, mas, por causa da paralisia, não há como gritar por ajuda ou pedir socorro. É interessante notar que, em seu modo de arrepio, o polvo de anéis azuis parece marrom ou até mesmo pálido. Mas quando se sente ameaçado, ele muda seu padrão psicodélico. Essa resposta é chamada de comportamento apossemático. Em palavras simples, é quando o animal pisca cores brilhantes, avisando aos outros que, se eles derem uma mordida, não viverão para contar a história. É claro que o polvo de anéis azuis não é o único animal perigoso que parece inofensivo por aí. Por exemplo, dê uma olhada nessa criatura. Esse animal é super fofo. Fofo e de aparência macia. A vontade de tocá-lo é irresistível. Cuidado! O ferrão da lagarta peluda pode ser muito forte. Ela é chamada de lagarta da mariposa. Escondidos nesse pelo luxuoso, há espinhos de veneno equipados com células urticantes, como nas águas vivas. As pessoas reagem de forma muito diferente às toxinas das lagartas. Algumas podem desenvolver reações mais graves do que outras. Além disso, a gravidade das consequências também depende da espessura da pele na área afetada. Na maioria dos casos, as sensações desagradáveis e a erupção cutânea desaparecem em poucas horas ou, às vezes, em dias. O próximo animal em nossa lista é o sapo venenoso. Há mais de 170 espécies desses sapos e, curiosamente, nem todas são de fato venenosas. As que são secretam toxinas extremamente perigosas por meio de sua pele. Pelo lado positivo, os sapos nunca usam essas toxinas para caçar ou atacar. Eles as têm apenas para autodefesa. Os especialistas não têm certeza, mas supõem que a capacidade das rãs de produzir essas toxinas pode vir de uma dieta rica em animais que contêm toxinas, por exemplo, centopeias ou formigas. Sabe-se que os povos indígenas das Américas Central e do Sul esfregam suas flechas e dardos nas rãs para dar-lhes uma ponta envenenada. A principal coisa que você precisa ter em mente é: se tocar em um sapo venenoso, procure ajuda imediatamente. Especialmente se você se deparar com a rã de dardos venenosos dourada. Ela é a mais tóxica. O choco flamboyant é a única espécie de choco venenoso conhecida. Essa criatura tem um tecido muscular incrivelmente venenoso, apesar de sua estrutura minúscula, 5 a 8 centímetros no máximo. Fique atento a um animal subaquático marrom escuro com 2 tentáculos e 8 braços. Também é provável que tenha roxo e amarelo ao redor de seus braços. De qualquer forma, sua melhor aposta é evitar morder uma dessas criaturas intrigantes e você provavelmente estará seguro. Predatórios caracóis cone são animais muito lentos. Essa é a principal razão pela qual eles não têm meios de capturar suas presas mecanicamente, ou seja, eles não conseguem realmente agarrar outro animal ou mordê-lo. Em vez disso, o caracol cone desenvolveu um veneno potente que o ajuda a sobreviver. Provavelmente, a coisa mais legal sobre essas criaturas é que, entre quase 1000 espécies, não há sobreposição nas toxinas produzidas por cada uma delas. Embora os caracóis cone não tenham presas, eles têm um arpão coberto de veneno que usam para picar suas presas. Há uma estrutura semelhante a um tubo na extremidade de um bulbo de veneno, e um dente modificado pode sair do tubo a uma velocidade impressionante de 400 km por hora. Portanto, o fato de serem lentos não incomoda os caracóis cone. E como o veneno é exclusivo de certas espécies, algumas delas podem dar uma picada leve, enquanto outras podem causar sérios danos à sua saúde. Por exemplo, esse caracolzinho que vive em recifes libera um dente semelhante a um arpão para picar sua presa, e não há cura conhecida para seu veneno. Quando você pensa em peixe-balão, provavelmente imagina uma criatura de aparência inchada com impressionantes espinhos de 360 graus. Mas por baixo desses espinhos engraçados, há uma criatura cruel. E a parte mais perigosa dessa criatura é seu veneno, que é considerado um dos, se não o mais perigoso e potente do mundo. A boa notícia é que você não será envenenado a menos que coma o peixe. Portanto, talvez seja melhor ficar com um pãozinho francês do café da manhã mesmo. Agora, olhe para esse inseto e tente nunca se aproximar dele. É a vespa gigante japonesa. Essa criatura de tamanho monstruoso, que pode chegar a quase 5 centímetros de comprimento, é conhecida por ser altamente agressiva. Seu ferrão impressionante contém veneno suficiente para tornar a picada muito, mas muito dolorosa mesmo. Algumas pessoas não sobrevivem à picada desse inseto. Mesmo que o veneno não seja o mais potente, o grande tamanho da criatura torna a dose muito grande. E se não for uma, mas várias vespas atacando você? Bem, as consequências provavelmente serão dramáticas. A vespa gigante não é necessariamente hostil com pessoas ou outros animais, mas ela vai picar se você a provocar.
Essa criatura azul brilhante, verdadeiramente bela, chamada de dragão marinho azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado, na água. Mas você precisa se lembrar de uma coisa: por mais bonita que essa pequena lesma possa parecer, nunca toque nela. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte. Tudo por causa da dieta. Seu prato favorito é o peixe-guerra português, uma água-viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos. Os Blue Dragons primeiro usam o muco para neutralizar as famosas células urticantes da água-viva. Em seguida, roubam essas células dos tentáculos da água-viva e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos. Em seguida, liberam essas células urticantes ao contato, o que torna seu próprio ferrão ainda mais poderoso, pior até do que o da própria água-viva. Essas incríveis criaturas também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante, para dizer o mínimo, são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas. E quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais na superfície do mar. A água-viva Irukandi, encontrada na Austrália, parece minúscula e totalmente inocente. Mas as aparências enganam e esse bebê, do tamanho da unha de um polegar humano, é na verdade extremamente perigoso. Durante a Stinger Season, que vai de novembro a maio, muitas praias são fechadas por causa dessas criaturas minúsculas, o que torna a água-viva particularmente perigosa. É seu tamanho em miniatura. As pessoas simplesmente não notam sua presença enquanto nadam. A infame Box Jellyfish, batizada pelo formato cúbico de seu corpo, vive nos oceanos Índico e Pacífico. Fique longe se você vir uma criatura com um sino quadrado e tentáculos longos e pendentes. E mesmo que você veja apenas um único tentáculo sem a água-viva presa a ele, não se aproxime nem toque nele. A água-viva caixa pode crescer até 3 metros e cada um de seus tentáculos tem cerca de 500 mil arpões microscópicos para injetar veneno. Diferentemente de outras águas-vivas, as águas-vivas caixas são caçadoras. Elas podem se agarrar a você envolvendo seus tentáculos finos em torno de seus membros ou de seu corpo. Como o veneno é perigoso, essa não será uma experiência agradável. E aí, donos de carros? Puxa, tem uma mensagem importante para vocês. Vejam bem, nossos carros são como nossos companheiros de confiança, sempre ao nosso lado, mesmo nos lugares mais públicos. Mas às vezes, quando voltamos, encontramos surpresas inesperadas à nossa espera. Tente se imaginar caminhando em direção ao seu companheiro de 4 rodas e lá está ele, um panfleto te dando o oi por baixo do limpador de para-brisa. Ou, tomara que não, uma multa implorando por sua atenção no para-brisa. Todos nós já passamos por isso, certo? Bem, segurem seus volantes porque as autoridades têm uma nova dica para vocês, e ela é uma verdadeira joia. Se você vir algo em seu carro que não pertence a ele, não o remova com as mãos. Ficou intrigado? A polícia está atenta a tudo que se refere a carros, e não se trata apenas de capturar os motoristas em alta velocidade e fazer cumprir as regras de trânsito. Ela nos protege quando se trata de revelar os mais recentes truques do comércio. Veja Arlington, Virgínia, nos Estados Unidos, por exemplo. As autoridades de lá notaram recentemente um aumento nos roubos de airbags do lado do motorista. Para combater essa maluquice, a polícia aconselhou as pessoas a estacionarem em áreas bem iluminadas, trancarem seus veículos, guardarem seus objetos de valor e, por que não, incluírem um dispositivo de trava no volante. Alguns ladrões de carros também descobriram uma nova superpotência: usar as câmeras de seus smartphones para espiar o seu carro. É como se eles tivessem visão de raios-x ou algo assim. Esses malandros podem ver além da película das janelas do seu carro e ter uma visão clara dos seus tesouros. Tudo isso sem sequer tirar uma foto. Os smartphones de hoje, hein? Em resposta, as autoridades lançaram a campanha Stow It, Don't Show It, ou Guarde, Não Mostre, em tradução livre, lembrando a todos que devem remover seus objetos de valor da vista ou, no mínimo, guardá-los. Mas espere, tem mais. Os policiais querem que sejamos extremamente cautelosos com relação a uma nova ameaça que ronda nossos veículos. Você sabe como é. Folhas, lixo e folhetos muitas vezes acabam chegando aos nossos queridos veículos. Normalmente não pensamos em nada disso e simplesmente limpamos nossos carros antes de dar a partida. Entretanto, você deve pensar 2 vezes antes de pegar qualquer coisa com procedência desconhecida, mesmo que seja apenas para um pedaço de lixo aparentemente inocente. Por que todo esse alvoroço, você pergunta?
Bem, vamos dar uma olhada em um incidente que ocorreu em Houston, nos Estados Unidos. Imagine o seguinte, uma mulher, depois de comemorar seu aniversário em um restaurante local, volta para o carro e encontra um guardanapo preso na maçaneta da porta do carro. A princípio, ela não deu muita importância e retirou o guardanapo casualmente, pensando que fosse apenas um lixo aleatório. Mas como se vê, as coisas tomaram um rumo inesperado. Pouco tempo depois de manusear o guardanapo colocado de forma suspeita, ela começou a sentir um formigamento na ponta dos dedos. E antes que ela percebesse, todo o seu braço se juntou à festa do formigamento, deixando-a um pouco dormente. Ela ficou tonta e teve até dificuldade para respirar. Seu marido ligou para a emergência na hora. Ela foi levada para o hospital correndo contra o tempo para se descobrir o que estava causando essa bizarra montanha-russa de saúde. Depois de 6 horas e meia aparentemente eternas, os médicos finalmente a diagnosticaram com um envenenamento agudo por uma substância desconhecida. Eles não conseguiram identificar a natureza exata da substância porque a mulher tinha apenas uma pequena quantidade em seu sistema. Mas mesmo essa pequena quantidade foi suficiente para fazê-la se sentir como se tivesse entrado na mais louca atração do parque de diversões. Imagine se ela tivesse enrolado o guardanapo na mão inteira. Caramba! Um dos médicos sugeriu que todo esse incidente com o guardanapo poderia ter sido uma tentativa de sequestro com o carro como alvo. Espera, o quê? Um sequestro envolvendo um guardanapo e a porta de um carro? Mas parece um roteiro ruim de um filme de comédia trash. Mas é aqui que as coisas ficam realmente intrigantes. O departamento de polícia local, em sua nobre busca para solucionar esse mistério, revelou que não recebeu nenhum relato de incidentes semelhantes envolvendo portas de carro e guardanapos. Acho que o maluco por trás dessa pegadinha não atacou novamente, ou pelo menos ainda não. No entanto, eles confirmaram que a experiência e os sintomas da mulher são compatíveis com os de outros casos de envenenamento. É claro que existem muitas outras estratégias para ajudar a manter você e seu carro seguros. Por exemplo, quando se trata de estacionar, tudo gira em torno daquela vaga privilegiada. Felizmente, os especialistas têm algumas dicas que tornarão seu jogo de estacionamento mais forte e manterão os ladrões bem longe. Em primeiro lugar, se você tiver a sorte de ter uma garagem, estacione seu precioso veículo nela o tempo todo. Mas na ausência de uma garagem, é aconselhável encontrar uma área bem iluminada e aberta para estacionar. Você quer que o seu carro fique em evidência e não escondido nas sombras, onde malfeitores podem estar à espreita. Bem, aqui está um conselho bacana vindo diretamente da boca de um ex-assaltante. Esse cara conhece muito bem os truques do ramo. Quando estacionar, vire as rodas para o meio-fio. Eu sei, sou estranho, mas acredite, vale a pena. Ao fazer isso, você está dificultando a vida de eventuais ladrões. Eles teriam que fazer manobras sofisticadas apenas para fugir, e ninguém tem tempo para isso. E aqui vai uma dica extra para você. Se houver no local, tente encontrar um estacionamento que tenha atingido o padrão Parkmark. Esses locais de estacionamento passaram por uma avaliação de risco da polícia, portanto você sabe que são boas vagas. Com essas dicas simples, você estará estacionando como um profissional em pouco tempo. Atualmente tem ainda outra maneira sorrateira de os ladrões colocarem as mãos em seu carro, e isso envolve sua amada chave. Então, melhor se garantir, certo? Em primeiro lugar, mantenha as chaves escondidas. Quando você estiver em casa, certifique-se de que elas estejam fora de vista e longe de olhares curiosos. Você não gostaria que nenhum ladrão brincasse de pescar com varas e anzóis na sua caixa de correio e pegasse suas chaves. Agora vamos falar sobre os carros que abrem sem chave. Você sabe, aqueles carros sofisticados que se destravam sozinhos com uma passada da chave por perto? Bem, se você tiver que apertar um botão na chave para abrir o carro, você não tem uma entrada sem chave. Mas não se preocupe, também falaremos sobre isso. Imagine a seguinte situação. Você está trabalhando no seu dia a dia, cuidando da sua vida, quando de repente um ladrão astuto aparece com um pequeno dispositivo. Esse dispositivo sorrateiro faz com que seu carro pense que sua chave está ali, destravando-o mais rápido do que você imagina. O malfeitor pode até mesmo ligar o motor e sair dirigindo até o pôr do sol com seu amado veículo. Acredite ou não, esses larápios só precisam estar a alguns metros de distância da chave do seu carro para captar o sinal. Isso significa que eles podem fazer sua mágica mesmo que a chave esteja dentro de sua casa, sã e salva. Não tenha medo, pois tem algumas dicas para manter seu carro que abre sem chave tão seguro quanto uma fortaleza. Quando estiver em casa, mantenha a preciosa chave e a reserva muito, muito longe do veículo. De repente, você pode colocá-las em uma bolsa com tela ou em uma bolsa Faraday sofisticada para bloquear o escape de qualquer sinal.
Pense nisso como se estivesse dando à sua chave um pequeno escudo invisível e aconchegante para protegê-la de ladrões que farejam sinais por aí. Aqui vai outra dica profissional. Se você decidir adotar um carro de segunda mão em sua família de veículos, faça uma pequena reforma.